Bom dia, igreja. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da carta aos Efésios que nós iniciamos num estudo passado. Nós vamos estar estudando Efésios, dando continuidade à carta aos Efésios, capítulo 1, de 1 a 14. E eu queria realmente, irmãos, poder trazer com profundidade tudo o que este capítulo, esses versículos de 1 a 14, tem para revelar para nós. Mas por algumas limitações, nós não vamos poder analisá-lo com profundidade. Primeiro, por causa da minha própria limitação no conhecimento de toda essa verdade, no conhecimento profundo bíblico. Segundo, por causa da nossa própria limitação humana, porque Paulo vai dizer que hoje nós vemos como que por espelho, mas um dia nós conheceremos, veremos face a face e conheceremos como nós somos conhecidos. Terceiro, também por causa do tempo, que nós não temos o tempo assim para poder aprofundar cada versículo e debater cada versículo. E também por último, porque não é uma aula presencial, uma aula que os irmãos possam me ajudar com as perguntas, com as sugestões, com o próprio conhecimento de cada irmão. Mas confiando no poder do Espírito Santo que Ele mesmo nos concedeu, eu acredito que realmente o que nós vamos falar aqui vai chegar perfeito no coração de cada um e Deus vai usar a palavra dele para cumprir o propósito que ele tem na vida de cada um que estiver ouvindo essa mensagem. E contando com isso, eu vou convidar os irmãos e amigos que orem comigo, pedindo a direção, a unção de Deus, a capacitação nessa hora, para que possamos absorver ou entender aquilo que o Espírito Santo já separou para o coração de cada um de nós. Vamos orar, irmãos. Amado Pai, baseada, Senhor Deus, firmada, ou mesmo, Senhor Deus, me entregando agora, Senhor Deus, aos cuidados do Teu Santo Espírito da Graça, me apoiando nessa confiança, nessa fé que o Senhor tem me concedido, Senhor Deus, como ajuda ao Teu Espírito Santo e também ajuda a Tua Igreja para poder, Senhor Deus, ter iluminação para compreender a Tua Palavra. Eu peço, Senhor Deus, a Sua graça nessa hora, para que o Senhor use a Tua Palavra para alcançar o coração dos queridos irmãos, dos queridos amigos e fazer, Senhor Deus, cumprir, Senhor Deus, o Teu bom propósito na vida de cada um e que o Senhor possa, Senhor Deus, nos trazer essa graça de conhecer um pouco mais a respeito do que o Senhor fez por nós, começando, Senhor Deus, na eternidade, vindos a cumprir no tempo, e assim consumando, Senhor Deus, na plenitude dos tempos, todo o seu bom propósito que o Senhor tem preparado em Jesus Cristo para a tua igreja. Te agradeço por me ouvir e peço ao Senhor que tenha misericórdia de mim, em nome de Jesus. Amém. O título, amados irmãos, continuando o nosso estudo, As Bênçãos Espirituais para o Povo de Deus. Nós falamos no outro estudo sobre as bênçãos procedentes do Pai. Nós falamos a bênção da eleição, nós discutimos aqui, nós podemos falar aqui que a eleição foi uma revelação divina, que Ele nos elegeu em Cristo, como diz o verso 4 do capítulo 1 de Efésios. E essa eleição não foi por mérito humano, mas pela vontade soberana de Deus que Ele nos elegeu. Ele nos escolheu em Cristo. O fundamento dessa escolha está em Cristo, como diz ainda no versículo 4, que Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, e também essa eleição está em Cristo, nos predestinou para sermos filhos por adoção em Jesus Cristo. Também Paulo vai dizer sobre a bênção procedente do Pai, a bênção da adoção de filhos. Agora Deus nos elegeu, nos adotou, então agora nós fazemos parte da família de Deus. Nós agora, como disse Paulo, nós temos o bom perfume de Cristo
e agora nós podemos adentrar ao céu, nós podemos ter comunhão com Deus também a respeito da bênção da aceitação. Então ele nos elegeu, nos adotou e agora somos aceitos. O que quer dizer isso? Nós temos o privilégio e a honra de poder adentrar ao céu. Pertencemos aqui neste mundo, mas entramos na eternidade por causa dessa bênção que Deus preparou, como disse Paulo, antes da fundação do mundo. Lá no coração de Deus, ele, antes de criar o homem, ele já tinha preparado o plano para poder nos buscar, para poder nos resgatar. E agora ele vive em nós por meio do seu Espírito Santo, que será o último estudo desse capítulo de 1 a 4 que nós vamos fazer. Mas agora nós temos comunhão com ele, nós falamos com ele, temos o privilégio de entrar no lugar santo dos santos, que é a santidade de Deus, por intermédio de Jesus, que nos justifica. Entendendo um pouquinho, revivendo agora esse estudo na nossa mente, vamos dar continuidade falando sobre as bênçãos procedentes do Filho para nós. E eu vou retornar a ler o capítulo 1, de 1 a 14, para a gente poder entrar nesse assunto. Então diz assim a carta ao livro de Efésios, capítulo 1, de 1 a 14. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos delitos segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que nele propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, no qual também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, em quem nós, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós o que antes havíamos esperado em Cristo, no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Então, nós vamos dar continuidade a esse estudo, falando sobre as bênçãos procedentes do Filho para nós. E nós vamos falar sobre esse termo. A primeira bênção que nós vemos aqui, que o Paulo apóstolo nos fala sobre, no versículo 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos delitos, segundo as riquezas da sua graça. E nós vamos falar um pouquinho sobre esse termo, redenção. Jesus nos redimiu. O que Paulo queria dizer para a igreja de Éfeso ao colocar esse termo nessa carta? Nós vimos aqui no estudo passado que esse é um hino de adoração que Paulo declara ali para aquela igreja, o hino de adoração sobre a nossa redenção, sobre a nossa salvação. Então nós vamos falar sobre o termo redimiu. E nós vamos ver aqui o que significa esse termo. Então, irmãos, ele nos redimiu. Naquela época, naquele período, havia milhões de escravos no Império Romano. E esses escravos eram levados para tipo uma feira, onde vendia vários produtos, todo tipo de produto que aquela comunidade precisava. E os escravos eram tidos como mercadoria. Então, esse termo era usado para descrever o preço pago
por uma mercadoria ou por um escravo. Então, esse termo é usado para descrever ou para explicar para aquela igreja que significa que Jesus, ele nos comprou, ele pagou o preço do nosso resgate. Como assim? Porque a Bíblia vai falar para a gente que nós éramos escravos do pecado. E João vai descrever, que Jesus fala em capítulo 8, versículo 34, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Também a Bíblia vai falar para a gente que nós éramos escravos da lei. Lá em Deuteronômio, no capítulo 27, diz que, 27, versículo 26, diz que maldito é aquele que não cumprir a lei, não cumprir toda a lei. Então, também vai dizer que nós éramos escravos do mundo. Aqui mesmo nessa carta, Efésios capítulo 2, versículo 2, vai dizer aqui: nos quais outrora andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Que espírito é esse? O espírito maligno que conduz o mundo. Então, diz a palavra de Deus que nós andávamos segundo o curso do mundo, fazendo a vontade do mundo. E também a palavra de Deus vai falar que nós éramos escravos do pecado. Isso mesmo, Colossenses, no capítulo 1, versículo 13, diz que Jesus, ele nos tirou, 3:3, que ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então nós éramos escravos do diabo. Quer dizer o quê? Que nós fazíamos a vontade do diabo. E Jesus veio e nos comprou. Então esse termo redenção significa, em primeiro lugar, que nós éramos escravos do pecado, escravos da lei, escravos do mundo, escravos do diabo. E Jesus veio e nos comprou. E o preço que ele pagou foi o seu sangue. Ele nos libertou e agora fomos redimidos. Lá na cruz do Calvário, quando Jesus estava entregando o seu Espírito, ele disse lá no capítulo 19, versículo 30, Pai, está consumado. Significa, Pai, a dívida está paga. E essa dívida era a nossa dívida. E lá em Colossenses, no capítulo 2, versículo 14 e 17, Paulo vai falar que Deus riscou o escrito de dívida que havia contra nós. Aquela promissória, né? Ele riscou aquilo, ele rasgou aquilo, ele riscou. E esse escrito de dívida que era contra nós, e removeu do meio de nós e cravou lá naquela cruz. Esse termo significa isso, que Jesus veio, pagou o preço do nosso resgate e que nós fomos redimidos. Também esse termo redimir significa perdão, que ele nos perdoou. E alguém pode dizer, mas como que ele pode perdoar se ele é justo? O juiz justo, ele tem que aplicar a lei. É como se um criminoso que matou, roubou, estuprou e chegasse diante do juiz, o juiz falasse o seguinte: não, você pode ir embora que você está perdoado. Aos nossos olhos isso seria injusto. Esse juiz seria injusto, pois não teria aplicado a lei. O justo aplica a lei, mas a palavra de Deus diz que nós não tínhamos como pagar. A dívida era altíssima. E Jesus conta essa parábola do credor incompassivo, lá em Mateus 18, 23 e 24, onde ele vai pedir contas aos seus servos. E esse servo devia uma dívida altíssima e implorou para que ele perdoasse, e ele perdoou. Então esse termo redimir significa que Jesus pagou o preço do nosso resgate e que em Cristo Deus nos perdoou. Porque alguém tinha que pagar. Porque em Romanos fala que o salário do pecado é a morte. Alguém tinha que pagar. E Jesus veio e pagou. O que quer dizer? Que Deus encontrou um fiador, um representante para receber a sentença do nosso pecado. Por isso ele teve que vir na forma humana, porque o representante teria que ser homem. E também Paulo, na carta aos Romanos, diz que não há nenhum justo, nenhum sequer, ninguém que busque a Deus. Então,
ele pagou a sentença do nosso pecado. O nosso representante, nele mesmo. Ele precisou morrer, como dissemos, que o salário do pecado é a morte. Então, no momento que Jesus morre, ele satisfaz a justiça de Deus de tal maneira que ele pode ser justo e justificador daquele que crê. Lá em Apocalipse 13, versículo 8, João vai falar que o Cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do mundo, ou seja, na eternidade passada, Jesus no coração de Deus já tinha sido sacrificado por nós. Quer dizer que o perdão de Deus a nós é consequência da redenção. Por isso o perdão é só em Jesus. Lucas vai falar isso em Atos capítulo 4, versículo 12, em que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. Então falamos sobre a bênção procedente do Filho, que foi a bênção da remissão. Agora nós vamos dar consequência falando sobre a bênção da unificação. Lá em Colossenses 3, versículo 11, vai dizer que onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo livre, mas Cristo é tudo em todos. Por que Paulo vai dizer isso? Porque na mente dos judeus, eles eram a nação eleita, o povo escolhido, e de fato era na velha aliança, porque Deus fez essa aliança com aquele povo. Mas por causa da rejeição daquela nação, porque diz em João que veio para o que era seus e os seus não o receberam, essa graça que já estava no coração de Deus, ele veio chamar os gentios, o qual somos nós, e veio para unificar tudo, dizer que tanto judeu nessa nova aliança, como grego, como os gentios, agora nós fazemos parte de um só corpo, de um só povo, o sacerdócio real, a nação santa de Deus. E isso nós vimos aqui em Efésios, capítulo 1, versículo 22. Ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, que é o seu corpo. Então a bênção da unificação, isso que nós vimos aqui no capítulo 1, versículo 8. E ele fez abundar para conosco em toda justiça e prudência. Efésios 1, 10. Para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. E nós vamos falar um pouquinho sobre esse termo convergir. Esse termo convergir vem do grego anakephalaio, que significa debaixo de uma só cabeça. O que quer dizer? Que o propósito de Deus é o de estabelecer uma nova ordem, uma nova criação, na qual todos confessem que Cristo é a cabeça, o Senhor. Não significa que todos serão salvos, como dissemos no estudo passado, o universalismo, mas que o universo de Deus, no qual o pecado introduziu desordem e confusão, será restaurada a sua plenitude, a sua primitiva harmonia e unidade sob a supremacia de Cristo. Como diz Apocalipse, eis que eu faço novos céus e nova terra onde habita a justiça. Ainda falando sobre o termo dispensação da plenitude dos tempos. O que significa isso, dispensação da plenitude dos tempos? A dispensação, para que a gente possa entender de uma forma bem simples, como eu consigo também analisar, é como Deus trata com o homem nos períodos, da história. Como Deus tratou com o homem antes da queda, na dispensação, antes da queda, da inocência, a dispensação da consciência depois da queda, a dispensação do governo, a dispensação da promessa quando chamou Abraão, a dispensação da lei quando deu a lei para Moisés. Como assim? Deus dando as leis para o homem, se revelando para o homem e cobrando do homem para que andasse conforme a lei, o que ele estava determinando, assim, perdoando, assim, julgando.
E hoje nós vivemos na dispensação da graça, onde Paulo vai dizer aqui no capítulo 3, versículo 2, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada. Ou seja, esse tempo onde Deus está tratando com o homem, com a humanidade, por meio da graça de Jesus, trazendo a igreja, ou seja, trazendo as pessoas para ele por intermédio de Jesus, dando que a sua palavra, que agora é por meio de Jesus, que é a própria palavra, para que o homem se achegasse a ele. E vai haver a dispensação da plenitude dos tempos. Esse termo plenitude vem também trazer o sentido de cheio, completo, trazendo assim a memória para a gente poder entender como a mulher que está para dar à luz, que está maduro para o neném nascer. Então, quando o mundo estiver maduro, quando o mundo estiver preparado, Cristo vai voltar para trazer, né, para buscar a sua igreja e para agora tratar com o homem juízo para aqueles que rejeitaram esse plano soberano de Deus. Então, entendendo um pouco sobre isso, Deus trazer em ordem tudo que ele criou, porque tudo que ele quer, ele faz. Todo o seu propósito, ele falou que tanto o plano de Deus, a vocação dele é sem arrependimento. Então, a vontade de Deus, o plano de Deus continua valendo. Ele habitando com os homens, como diz em Apocalipse, né? Efésios 1, 10 a 12. Para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, no qual também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Então, nós falamos sobre a bênção de ser redimido, da redenção. Nós falamos sobre a bênção da unificação. Jesus pagou o nosso pecado, Jesus nos perdoou e agora nós somos um com Ele. Nós somos o corpo de Cristo. E por último, nós vamos falar sobre a bênção da herança, do verso, né, que nós acabamos de ler aqui. E digo que fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas. Irmãos, herança nós sabemos que é aquilo que, né, o filho, né, herda quando seus pais, né, falecem. O que Paulo quer dizer aqui? Paulo quer dizer que nós somos a herança de Deus. Ou seja, que Jesus, ele é o presente de Deus para a igreja. E que a igreja é o presente de Deus para Jesus. Meus irmãos, você e eu, nós somos o presente que Deus vai dar para Jesus. E isso é maravilhoso, essa revelação de Paulo para a igreja aos Efésios, para todas as igrejas de todos os tempos, que nós somos o presente de Deus. Tudo isso ele começou lá na eternidade, passou pelo tempo como esse fio de ouro, até a chegada, até a vinda do nosso Salvador, e terminará como esse fio de ouro com o retorno de Jesus, o qual vai colocar todas as coisas, já tem colocado debaixo dos seus pés, toda autoridade, todo poder, todo governo, e toda língua vai exaltá-lo, e todos nós vamos servi-lo. O que significa para os irmãos? O que isso traz para nós? No estudo passado, eu deixei uma reflexão, né, uma pergunta para os irmãos sobre as bênçãos procedentes do Pai. Eu perguntei para os irmãos que a doutrina bíblica da eleição ensina que Deus pensou em você antes que o mundo fosse criado. E como isso mexe com você? O que significa saber disso para você? Hoje eu vou deixar mais umas 3 perguntas para você refletir junto comigo. Como o senhorio cósmico de Cristo, ou seja, o domínio que ele terá sobre todas as coisas, aumenta a sua confiança e esperança nele, saber que tudo está no controle, tudo está no governo de Cristo, pois ele veio,
né, trazendo, revelando essa história para nós sobre esse plano que Ele tem. Você realmente acredita que um dia tudo estará debaixo de uma só cabeça, de Cristo? E o que você fará ou tem feito ao saber disso? Que os irmãos sejam abençoados com essa alegria, com essa certeza da nossa esperança, porque Cristo é a nossa esperança, e que tenhamos um bom dia, um dia abençoado na presença de Deus, e desfrutemos dessa graça e passemos adiante esse conhecimento que hoje nós podemos, mais uma vez, refletir. Deus nos abençoe, irmãos, e muito obrigada.